O vídeo de hoje não é um vídeo bonito, não é um vídeo legal, não é um vídeo fácil, mas é um vídeo triste, é um vídeo indignado e é um vídeo de reflexão também. As histórias que eu vou contar aqui são histórias que aconteceram comigo, embora eu tenha relatos de muitas outras meninas que passaram por situações desse tipo na escola, no curso, na faculdade, mas eu acredito que quando algo acontece com a gente pode falar com propriedade daquilo. Contar o relato de outra pessoa, por mais triste que seja, mas não é tão... Eu acho que a gente não consegue expressar tão bem, né, como conseguimos quando é com a gente mesmo. Esse vídeo é meio que uma continuação do vídeo que eu fiz de bate-papo aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui, ou aqui pra você assistir. Também vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Onde eu contei alguns relatos de machismo que aconteceram comigo enquanto eu fiz o curso técnico de eletrotécnica, quando eu era adolescente, entre os meus 15 e 17 anos. Essa parte 2 desse vídeo, eu acredito que ele seja um pouco mais pesado do que o vídeo anterior. Então eu quero deixar aqui o alerta de gatilho, se esse é um tema que te dá um gatilho, então por favor, né, não continue assistindo esse vídeo, mas eu sei que você sabe melhor do que ninguém se você está preparada para assistir um vídeo desse tipo de conteúdo ou não. Bom, como eu citei no vídeo anterior, né, eu entrei no curso técnico de eletrotécnica com 15 anos de idade e por 4 semestres deste curso eu fui a única mulher do curso, né? Porque eram 4 semestres de curso mais um semestre de estágio. Então em 3 semestres do curso e um semestre de estágio eu era a única mulher da turma. Em apenas um semestre tinha mais 3 mulheres junto comigo. E foi o semestre mais tranquilo de todos, né? A propósito. Enfim, quando eu entrei no curso, né, aos meus 15 anos de idade, eu lembro que a gente pegou uma disciplina. A minha turma tinha quase 40 alunos e eu era a única mulher ali. E a gente pegou uma disciplina e nessa disciplina, quando a gente chegou, o professor falou: olha, aqui vocês vão sentar de acordo com o número da chamada de vocês. Então vocês vão procurar aqui na sala o número da bancada que corresponde ao seu número de chamada e vão sentar nesse lugar o semestre inteiro. Porque se algum elemento da bancada de vocês estragar, a gente consegue mapear melhor quem foi que estragou, enfim. Ok, de acordo com o meu número, que era 18, eu me lembro até hoje, eu ficava lá no fundo da sala, né? A sala não estava numerada em ordem, ela tinha números aleatórios, assim, você deveria procurar o seu. E aí a minha mesa ficava lá no fundo da sala. Eu não gostei muito de ficar no fundo, a sala era muito grande, por causa da miopia, né, que eu tenho. Mas enfim, né, sentei no meu lugar, fiquei lá tranquila. E aí, antes de começar a aula, o professor ele fala: você, mocinha, você não vai ficar aí atrás, você vem aqui pra frente. E aí, mandou 2 garotos da turma pegarem minha bancada e arrastarem lá pra frente, pra primeira fileira, bem na frente do professor. E aí, de início, eu fiquei feliz, que eu pensei: poxa, eu vou enxergar tudo agora, né? Mas logo em seguida ele disse: na minha turma, as mulheres sentam na frente pra embelezar a sala e não sei o que, aquele papo todo de velho nojento. Né? Porque as mulheres embelezam a turma, porque a mulher não pode sentar atrás, a mulher tem que ficar na frente pra não ficar olhando pra esse bando de cara feia aí, dos homens, não sei o que, não sei o que. Enfim, ignorei aquilo, né? Segui o meu semestre, sempre sentando bem na frente do professor, né? O semestre inteiro. E ele, vez ou outra, largava uma piadinha aqui e outra ali. Eu ignorava toda vez, até que no final do semestre a gente foi buscar as notas, né? E aí entrava de um por um na sala para pegar essa nota. E quando eu entrei, esse mesmo professor, que me elogiou o semestre inteiro pelo meu desempenho, me olha e diz: infelizmente você não passou na minha disciplina. E ele não tinha as notas para me mostrar, não tinha provas que me mostrassem por que eu não passei, por que eu tive nesse desempenho ruim. Ele não tinha nada para me mostrar o porquê que eu reprovei. E aí eu fiquei um pouco chocada, né, porque era uma das matérias que eu estava mais confiante que iria passar. E ele me olhou e falou: tem um jeito de você passar ainda. Não é o fim, você não está completamente reprovada.
E aí eu fiquei animada, fiquei feliz, porque eu pensei, poxa, legal, né? Então é uma prova de recuperação que eu vou fazer, ainda dá pra recuperar, ainda dá pra passar. E eu falei, tá, professor, o que é? E ele falou, me dá um beijo aqui. E aí eu fiquei inicialmente sem ação, chocada, eu achei que ele tava brincando, uma brincadeira, por sinal, muito de mau gosto. E aí eu falei, que? Aí ele, me dá um beijo aqui, é o único jeito de você passar. E aí na minha cabeça, né, vieram dois pensamentos, eu pensei em fazer um escândalo, fazer um barraco ali, mas ao mesmo tempo eu pensei, o que tá acontecendo, né, tipo, o que é isso? E eu me senti um pouco acuada, eu fiz isso. Eu dei um beijo no rosto do professor. E ele falou, pronto, viu, agora sim você tá passada. E me dispensou. E eu saí da sala com muita raiva, mas ao mesmo tempo eu fiquei tentando amenizar aquela situação na minha cabeça, sabe? Tipo, não, foi só um beijo no rosto, foi só uma piada, foi só uma brincadeira. Eu tô assim porque eu sou tímida, fiquei com vergonha, não é nada demais. E hoje, né, refletindo sobre isso, eu vejo que na maioria das situações em que acontecem tanto o machismo quanto o assédio, tanto a sociedade quanto nós mesmas, muitas vezes, nós tentamos justificar essas situações, minimizando elas na nossa cabeça, sabe? Pensando, pelo menos foi só tal coisa. Será que foi tão sério assim? Será que eu não tô exagerando, né? Será que eu não tô inventando? Será que eu não tô bancando a maluca? Né? Porque numa situação dessa, se você fala alguma coisa, se você faz um barraco, se você se indigna, geralmente o que vão fazer é tentar te calar e te deixar como maluca no meio da história, né? Exagerada, louca, quer chamar atenção. E infelizmente a gente acaba que às vezes involuntariamente fazendo isso com nós mesmas, né? Falando, não, eu tô sendo louca, eu tô chamando atenção, eu tô exagerando, eu tô, né, tô tendo uma reação além das proporções do que realmente aconteceu. E isso é algo que me indigna e me entristece muito, porque se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito um maior barraco, né? Que eu saísse como maluca, mas eu teria feito um barraco naquela sala, naquele dia. Depois, anos depois, que eu já tinha saído da escola, que, enfim, eu já era bem mais velha, eu descobri que esse professor fazia isso com todas as alunas. Todas as alunas dele. Então, enfim, é uma situação no mínimo constrangedora, né? Aí alguém pode dizer, mas você não foi obrigada a fazer isso. E eu te pergunto, como não? Né? Eu posso não ter sido obrigada, ele pode não ter me forçado, mas ele me persuadiu a isso com a ameaça de eu ser reprovada numa disciplina da qual eu me esforcei por um semestre para passar. Eu não sei nem se esse professor ainda dá aula hoje, eu não sei como é que está a situação atualmente, mas eu espero muito que alguém, em algum momento dessa história, tenha agido diferente e tenha não se deixado levar por essa situação e tenha realmente falado algo e brigado e gritado, feito um barraco e, enfim, impedido isso. Mas infelizmente mesmo, essa foi a situação mais leve que eu passei ao longo do meu curso. Isso foi no final do primeiro semestre. No semestre seguinte, teve um dia que a gente não teve aula, e aí um cara da minha turma que fazia questão de se gabar o tempo todo que tinha uma namorada que morava nos Estados Unidos e que nas férias ele iria visitar essa namorada e não sei o que. A gente não tinha intimidade, eu falava com pouca gente na minha turma, eu era bem no meu canto mesmo, porque eu me sentia muito acuada, né, diante de tantos homens. E teve um dia que a gente não teve aula, e esse cara simplesmente começou a tentar me convencer a ir pra casa dele. De acordo com ele, pra gente assistir filme embaixo de uma coberta. Do nada, sem mais nem menos. E, enfim, né, eu consegui não ir, consegui me desvencilhar dele e ir embora. E quando eu fui embora, eu fiquei pensando, será que eu tô dando moral pra ele? Será que eu tô fazendo ele entender errado com as minhas atitudes? Será que ele tá achando que eu tô dando em cima dele, que eu tô dando abertura pra ele? E mais uma vez eu tentei me culpar por algo que eu não tinha culpa.
Sabe, eu sempre entendi onde eu quero chegar, que todas essas situações que eu vivi, tá certo, eu era um adolescente, mas a luta da sociedade, ela é tão grande pra nos culpar de todas essas coisas que a gente se pega se culpando o tempo todo e tentando minimizar o tempo todo essas coisas. E quando a gente resolve falar, quando a gente resolve se expressar, né, quando a gente chuta o pau da barraca, quando a gente tenta ter uma voz, é tão cansativo, é tão desgastante, é tão humilhante que às vezes nos faz pensar, será que vale a pena? Será que vale a pena continuar tudo isso? Será que não é melhor eu, sabe, deixar isso tudo pra lá e passar por cima e seguir em frente, não fazer nada? É mais fácil não fazer nada. É muito desgastante lutar. Mas, ao mesmo tempo que a gente pensa isso, a gente para e pensa, não, mas se eu não fizer isso, as coisas vão ficar piores. Né? E eu sei que muitas mulheres antes de mim, elas também passaram por esse momento de desgaste, de estarem cansadas, de estarem exaustas de tudo isso. Mas elas decidiram não parar de lutar, não desistir, não se calar. E graças a elas conquistamos muitas coisas até os dias de hoje. Eu acredito que graças a nós conquistaremos muitas coisas para o futuro. Então não podemos nos calar diante dessas situações de machismo, de assédio, de opressão que nós passamos simplesmente pelo fato de sermos mulheres. Né? E como se não bastasse tudo isso, no final do curso eu fiz um estágio, né? Era obrigatório o estágio, e de novo eu era a única mulher nesse estágio, e enfim, eu fui assediada pelo orientador do estágio. E em um determinado dia de trabalho, ele me obrigou a beijá-lo. E quando eu neguei, né, ele inicialmente me pediu. E quando eu neguei, ele disse que se eu continuasse negando, ele iria chamar os outros estagiários para ajudarem ele. E por incrível que pareça, eu sabia, eu tinha certeza que se ele chamasse, os outros estagiários iriam ajudar ele, não a mim. Então eu me vi numa situação em que eu não podia correr, eu não podia fugir, eu não podia gritar, eu não podia fazer nada. E enfim, infelizmente foi um dia terrível, que algumas coisas aconteceram. E me fizeram desistir do estágio, mesmo ainda devendo várias horas. Eu simplesmente falei, não volto mais aqui. E durante todo esse dia, esse professor, orientador, né, teve o cuidado de me dizer o tempo inteiro que eu estava provocando ele. Que eu estava provocando ele com o meu tom de voz, com as roupas que eu usava. Poxa vida, era um estágio de eletrotécnica, né? Assim, você pode comparar com serviços de eletricista, né? Se você não tem muita noção do que um eletrotécnico faz, você pode comparar com serviços relacionados a eletricista, sabe? E pensa numa roupa que um eletricista usa. Aí pensa numa roupa que o eletrotécnico usa, é muito similar. E aí ele veio me dizer que eu estava provocando com as roupas que eu estava usando. Imagina só. E o jeito que eu mexia no cabelo, o jeito que eu passava o meu hidratante labial, tudo era eu que estava fazendo, eu que estava provocando. Uma garota de 17 anos e um velho de 53. E, enfim, o que me indigna nessa situação, nesse dia, é saber que eu saí dali naquele dia me culpando, falando, nossa, realmente eu estava provocando, realmente eu estava sendo legal demais, né? Eu estava fazendo o meu trabalho, tentando socializar com as pessoas. E eu passei muitos anos me culpando por isso, muitos anos. E
Enfim, depois de um bom tempo, assim, com a ajuda de terapia, eu descobri algumas coisas a respeito desse dia. Primeiro, que eu não fui culpada de nada. E como é difícil a gente adquirir a consciência de que não somos culpadas, né? Parece que a nossa cabeça fica tentando culpar a gente, culpar, vez após outra. E quanto mais a gente tenta sair daquela culpa, parece que mais aquela culpa nos puxa, nos arrasta, nos prende. E, enfim, algumas semanas depois, né, eu desisti do estágio, não terminei, o estágio era obrigatório para concluir o curso. Algumas semanas depois, o diretor da escola entrou em contato comigo, pediu para eu ir até a escola. E eu fui, achando que ele ia perguntar por que eu desisti do estágio, se eu não ia voltar, enfim. E quando eu cheguei lá, ele simplesmente falou pra mim, você faz faculdade, né? Eu falei, sim. Aí, então vamos fazer o seguinte, eu vou te complementar aqui no relatório as horas que faltam pra você concluir o estágio, porque não eram poucas. Ele falou, vou te complementar aqui pra você conseguir pegar o seu certificado e terminar o seu curso e tudo. Porque como você faz faculdade, mesmo que é difícil, né, fazer estágio de faculdade, então eu vou te dar aqui, assinar aqui as suas horas, tá bom? E aí você vai poder pegar o seu diploma, né, o seu certificado, enfim. E aí, depois, né, disso, depois eu digo, né, muito tempo depois, eu percebi que ele simplesmente estava me manipulando para me calar. E eu fiquei com tanta raiva por saber que naquele momento eu não fui nem capaz de perceber a manipulação, né? E o pior ainda, ele conseguiu me calar porque eu saí dali feliz da vida por ter conseguido as horas de estágio, não precisar mais voltar no estágio. E eu nem percebi que talvez a motivação dele para me dar aquelas horas de graça era porque se ele não fizesse isso, eu poderia correr o risco de eu fazer alguma coisa, de eu fazer uma denúncia, né? E aí manchar o nome da escola. É mais fácil deixar pra lá, eu sei que é. Eu vivi situações em que eu deixei pra lá várias e várias vezes. Mas se a gente deixa pra lá, a gente tá dando àquelas pessoas a chance, a liberdade pra elas fazerem de novo com outras mulheres depois da gente. E se você sabe o quanto que é difícil, quanto que dói esse tipo de situação, então você sabe que você não quer que aconteça com outras mulheres depois de você. Então eu quero terminar esse vídeo dizendo que se você conhece alguém que está passando por esse tipo de situação, e especialmente se você está passando por uma situação desse tipo, eu preciso te dizer que a primeira coisa que você tem que fazer é se perdoar. A culpa não é sua, não foi sua responsabilidade, né? Foi algo de ruim que fizeram com você e você não é responsável por isso. Muito provavelmente você estava numa situação onde você não conseguia impedir que aquilo acontecesse, então não dava pra você fazer diferente, não dava pra você, né? E mesmo que desse assim, mesmo que você tivesse a oportunidade de, sei lá, correr, fugir, escapar, gritar, só você sabe o que você sentiu, se o medo te paralisou, né? Se o desespero te deixou sem ação na hora. Então não se culpe. Eu sei que a gente pode até ter a consciência de que a culpa não é nossa, embora essa consciência seja muito difícil de adquirir, mas se perdoar eu acho que é o mais difícil nessa situação. Então, se perdoe. Se perdoe, você precisa se perdoar, você só vai se libertar de tudo isso quando você der esse primeiro passo, que é se perdoar, que é entender que você não é culpado. E você entende isso quando você tem uma rede de apoio, então procure pessoas que são da sua confiança e peça ajuda. De verdade, peça ajuda. Se você não tem ninguém por perto, procure uma ajuda profissional, sabe? Procure um psicólogo. Existem muitas faculdades, especialmente, né, que dão algumas sessões de terapia gratuitas à comunidade, né, e outras instituições também que fazem esse tipo de atendimento. Então, procure ajuda, procure alguém com quem você possa, sabe, se expressar, desabafar, para que você consiga entender, né, que não é sua responsabilidade, não é sua culpa, foi algo de muito ruim que aconteceu com você, mas você pode sim superar, você pode sim vencer isso. E se você conhece alguém que está passando por essa situação, né, se você desconfia que alguém aí perto de você esteja vivendo uma situação desse tipo, né, que ela foi assediada ou abusada sexualmente, você consegue perceber que o comportamento dessa pessoa tá diferente, que ela não é mais a mesma, então seja essa rede de apoio para ela, sabe? Mas dê o espaço daquela pessoa, dela se abrir com você conforme ela consiga, conforme ela, sabe,
se desbloqueie para ir liberando, assim, e falando sobre essas coisas. E algumas coisas, dê apoio para essa pessoa. Acredite no que ela tá falando pra você, porque se ela tá falando pra você é porque ela confia em você pra te contar aquela história. Então, acredite no que ela te fala, sabe? Mostre o seu apoio, respeite o tempo daquela pessoa, não pressione ela para que ela conte a alguém ou para que ela tome uma atitude X diante da situação, sabe? Apenas dê o seu apoio e não descredibilize e não tente diminuir a história, sabe? Tipo assim, ai, te obrigou a beijar? Pelo menos não foi pior. Ai, tocou em você? Ah, pelo menos não foi um estupro, sabe? Não faça isso. Não diminua a situação, porque qualquer tipo de abuso sexual é dolorido. Qualquer tipo de abuso é traumatizante e demora muito para se cicatrizar. E o abuso, ele não é só ali quando acontece todo o ato, não. Né? Então, qualquer coisa que a mulher não permita que seja feita, ou que a vítima não permita que seja feita, é um abuso. Então, um beijo sem permissão, um toque sem permissão, qualquer desse tipo de coisa tá caracterizado como um abuso. Então não descredibilize, não tente diminuir, não tente amenizar a situação, apenas apoie, né? Ajude essa pessoa, incentive ela sim a procurar uma ajuda profissional, né? A buscar um apoio maior, se talvez você não tenha estrutura para dar todo esse apoio, mas sabe, não pressione. Lembrando aqui que nós estamos no Maio Laranja, né, que é o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então nós precisamos não apenas falar sobre isso, mas nós precisamos agir, nós precisamos denunciar se vermos alguma coisa desse tipo, nós precisamos falar, não podemos nos calar. Grande beijo e até o próximo vídeo.